fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Presidente, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia. Bom dia, muito obrigado aí a todos os ouvintes da Rádio Super pela oportunidade. Bem, presidente, a gente queria começar, eu gostaria de começar a entrevista com o senhor falando a respeito das últimas declarações dadas em coletiva concedida, até mesmo pelo senhor lá na FIENG. O senhor participou ontem também, participou da audiência pública lá na Assembleia Legislativa, e uma das declarações que trouxe, né, e chamou muita atenção é a respeito da falta de informação da população a respeito do empreendimento que vai ser instalado lá na Serra do Curral. Aí eu te pergunto, por que o senhor acha que o povo está tão mal informado assim? É o que houve e tem ocorrido em alguns casos emblemáticos aqui em Minas Gerais, uma estratégia de fazer uma campanha de desinformação e levar informações equivocadas à população em temas sensíveis, né? Nós tivemos isso, por exemplo, no caso da Heineken. No caso da Heineken, a Heineken está lá em Pedro Leopoldo, gerar lá entre empregos diretos e indiretos mais de 10 mil empregos, arrecadar para o município de Pedro Leopoldo mais de 200 milhões de reais por ano, para o Estado e para a União também cifras que chegam aí próximas a 500 milhões de reais, ou seja, um empreendimento que ia gerar emprego, renda, que não tinha nenhum impacto significativo do ponto de vista ambiental. Afinal de contas, fabricar cerveja e engarrafar, né? Se não tem nenhum resíduo desse processo relevante, de nenhum impacto. Bom, foi criada uma campanha de que a Heineken queria destruir a Gruta de Luzia, que está a mais de 10 quilômetros, que não teria impacto nenhum, não havia nenhum impacto. Milhares de pessoas de boa fé foram lá. Claro, quem seria contra a destruição? Quem seria a favor da destruição da Gruta de Luzia? Ninguém, obviamente. Um monte de gente de boa fé vai lá, assina a petição, briga, luta para evitar isso. Depois se perde o investimento, né? A Heineken saiu daqui, aí todos os outros municípios de Minas Gerais e todos os estados do Brasil queriam levar a Heineken. Felizmente ainda conseguimos manter aqui em Minas Gerais, foi para Passos, né? E aí? E agora que após a desinformação, você vai para Pedro Leopoldo, um município aqui no nosso entorno, na região metropolitana, a ida da Heineken mudava em 50% o PIB do município. Os empregos que são gerados pela Heineken são empregos de qualidade, são de melhor sintonia. Quem que aparece para falar, não era isso, não, a gruta, nós erramos, etc. Não, quem quis fazer, fez, obteve o objetivo, criou a polêmica, tornou Minas Gerais um estado inseguro para se investir, tornou aquela região uma região insegura para se investir. Algumas pessoas se capitalizaram do ponto de vista político, mas depois que vai embora não aparece ninguém para falar, olha, não era isso não, porque agora todo mundo já sabe que não ia acontecer nada com a Caverna da Luzia. A mesma coisa está acontecendo nesse processo, quer dizer, a Serra, o perfil da Serra, como todos nós conhecemos e todos nós consideramos o cartão postal de Belo Horizonte, ele está intacto, ele é tombado, ele já é tombado desde a década de 60. Agora, o entorno da Serra, por exemplo, no entorno da Serra a gente tem o Parque das Mangabeiras. O Parque das Mangabeiras está no entorno, o bairro Mangabeiras está no entorno da Serra. O próprio Parque das Mangabeiras, o que era o Parque das Mangabeiras? Foi uma mineração, onde era a cava da mineração, se transformou ali no parque, se transformou na área onde tem as lojas, onde tem um lago, onde tem ali um anfiteatro, né? Então você pode sim recuperar áreas, mas não está se falando de mexer na Serra. E para a população como um todo, achou que ia se retirar a Serra, que a Serra ia sair. Outra coisa que falaram, vai acabar com a água de Belo Horizonte. Outra mentira, deslavada, comprovada ontem na audiência pública, né? O empreendimento vai fazer poços artesianos que o consumo do empreendimento
chega a menos de 2 milésimos do total do consumo só de Belo Horizonte, né? Então não tem como impactar a água de Belo Horizonte. O projeto não rebaixa o lençol freático, ele não vai alterar o lençol freático de Belo Horizonte. Uma poeira, uma nuvem de poeira vai se estender e vai cobrir a cidade. Olha, do lado tem 2 minerações, né? E você não vê nuvem de poeira tapando o pôr do sol. Você tinha minas de Águas Claras que exploravam um volume muito maior de minério ali no passado e nunca tivemos uma nuvem de poeira tapando o sol. Os estudos ambientais, que demoraram aí 7 anos, eles mostram de maneira muito clara que o nível de poeira não transpõe a região da propriedade, muito menos passa por cima da Serra do Curral e chega até Belo Horizonte. Outra coisa que foi dita, que a reunião foi na calada da noite. Olha, o processo que foi definido em 2017 como prioritário, nem por esse governo, ou seja, já tem 2 governos. Em 2 governos ele foi definido como prioritário. Lá atrás. Hoje, 5 anos depois da definição dele enquanto prioritário, ele teve a LI de uma fase concedida. Ainda não é a LO, que é a definitiva, e ainda não tem a LI da segunda fase. O projeto já tem 7 anos. Certo. E não foi feito nada na calada da noite. A reunião começou às 9 da manhã, mais de centenas de pessoas participaram do processo e tiveram 738 intervenções no total, por isso que se estendeu até às 4 da manhã. Quando acabaram todas as intervenções, foi feita a votação com ampla participação democrática. Presidente, mas pensando, o senhor nega que tenha sido feito na calada da noite, mas será que não dava para esperar para que não ficasse essa sensação? Isso não lembra muito, por exemplo, o que acontece na Câmara, no Senado, quando tem um projeto de lei que é polêmico e que se vota na madrugada? Será que não dava para esperar um pouco mais para que se votasse no horário diferente? Quem esperou até a madrugada do sábado para terminar as discussões não poderia esperar e reiniciar, suspender a reunião, recomeçá-la na segunda-feira e fazer uma votação à luz do dia, com os veículos de comunicação acompanhando? Não seria possível, não? Você acha que não houve um erro até de estratégia, digamos assim, pensando do ponto de vista da comunicação, já que o senhor acredita que a população está desinformada em torno disso? Olha, essa pergunta sua é maravilhosa. É exatamente o que a população pensa quando leva a informação até ela. E esse era o objetivo de quem fez isso como tática para impedir que o processo fosse votado. Isso foi dito lá pelos manifestantes que estavam pedindo intervenção a todo momento. Nós vamos fazer com que esse projeto não seja votado hoje através de centenas de participações. Foi dito, né? Talvez não deve, eu não sei a frase exatamente, mas foi dito. E quando voltar a votação, nós vamos escrever mais outras centenas de pessoas para que o projeto assim nunca fosse votado. Claro que são sempre as mesmas pessoas, é o mesmo grupo. Então o objetivo era tornar a votação impossível a qualquer momento, porque a lei diz que você tem que dar palavra a todos que quiserem falar. Foi dada a palavra no momento da inscrição. Então você tem que acabar. E o que foi feito foi: deu-se a palavra a todos até o final. Então todos falaram. E todos falaram até o final e acompanharam a reunião, né? E o resultado é um resultado técnico. Então, e as próprias pessoas que usaram isso como tática para impedir que o processo fosse votado, o que é, na essência, antidemocrático, porque, na verdade, você, através da procrastinação, você tenta, na verdade, impedir que um órgão do Estado delibere. Isso é antidemocrático, não é com o objetivo e o viés da lei de dar voz a todo, mas com o objetivo de obstruir o processo como tática única e exclusivamente para esse fim. Eles conseguiram, então, levar a votação até 4 da manhã, mas o Conselho decidiu ouvir todos naquela mesma reunião e decidir. E, na minha opinião, foi a decisão adequada, porque se tivessem tido êxito, na próxima ia ser pior. E vai ser pior.
O Estado não pode se render a esse tipo de movimento ou de manifestação, em que o Estado é sequestrado, né? Então, os conselheiros tomaram uma decisão adequada, escutaram todos. O processo ele não se dá só na votação do licenciamento. Houve audiência pública, houve participação, as pessoas puderam se manifestar no processo. A votação é depois de um parecer técnico. Ela é meramente um ato formal para cada conselheiro externar a sua posição, mas ele já tem amplo conhecimento a respeito do assunto. Presidente, em relação aos conselheiros que receberam ameaças depois da votação, a FIENG tem assento no Copan. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, se algumas medidas vão ser tomadas por parte dos conselheiros em relação a essas ameaças, como que o senhor e a FIENG viram tudo isso? Todos os conselheiros que fizeram a votação, do ponto de vista democrático, de maneira pública, estão sendo muito pressionados. E no caso dos conselheiros da FIENG, que a gente acompanha mais perto, né, a gente está acompanhando. O problema é que muitas dessas pessoas que fazem as ameaças fazem com perfis falsos, né? Elas não se apresentam com o seu nome. Algumas fizeram ameaças na própria audiência. Nós estamos aí, neste caso, estudando o que é possível ou não ser feito. Isso é inconcebível com o processo democrático. Esse tipo de intimidação é inaceitável. E eu queria dizer que uma outra coisa que se passa para a população é essa demonização da mineração, que é muito danoso para Minas Gerais. Ontem mesmo, todos nós não vivemos sem a mineração. Se pudéssemos viver sem a mineração, seria ótimo. Mas como fazer as casas onde nós moramos se quase todos os produtos que estão dentro da casa são bens minerais? Nós não vamos morar mais em casa? Como é que você vai fazer casa sem tirar o cimento do solo, sem tirar a argila para fazer a cerâmica, sem tirar o minério de ferro para fazer o aço da estrutura? Não é possível. Mas o senhor acredita que a mineração ela deve ocorrer em qualquer lugar, presidente? Que, até por essa lógica, que qualquer área que houver, por exemplo, uma jazida de minério de ferro, que se descobrir que essa mineração pode ser feita em qualquer área? Não foi isso que eu disse. Eu estou perguntando. Não foi isso que eu disse. Eu justamente estou perguntando para tentar entender. O que eu quero dizer é o seguinte, onde não há restrição, né? Onde há medidas mitigadoras de impacto, esse é um recurso da sociedade, né? O subsolo é da União, por isso mesmo qualquer um que minere, ele tem a obrigação de pagar royalties para a União, além dos impostos, né? Que todos os outros setores pagam, a mineração também paga, mas pelo subsolo que é da União paga-se royalties. Nós defendemos uma mineração sustentável, consciente. E nesse caso desse projeto, só a área total que foi licenciada agora, são 40 hectares, é pouco mais de 4% da área, são 41 hectares. A área de conservação que está sendo oferecida pela empresa é mais de 5 vezes a área que está sendo impactada. Depois de 10 ou 15 anos, vai haver uma recobertura vegetal do local, conforme o projeto. No fim da mina, ela é a obrigação do minerador a fazer ali a reconversão. Essa mina não afeta a Serra do Curral, ela está no entorno da Serra do Curral. Aí, numa área já conurbada, numa área onde do lado de cá nós temos bairros da nossa cidade inteiro, já ocupados, né? A serra é toda preservada. Nós temos, na nossa região metropolitana, mais de 200 mil hectares preservados apenas e exclusivamente pela mineração, fora as outras unidades de conservação. A região metropolitana de Minas Gerais, que é de Belo Horizonte, é a mais preservada em percentual do Brasil. Por quê? Por causa da mineração. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: neste caso, conforme o processo aponta,
não há nenhum ato de ilegalidade por parte dos conselheiros. Ali sim é passível de ser exercida a atividade de mineração. Nós não estamos falando da Serra do Curral, que é tombada, ou seja, do conjunto paisagístico, lá não é área tombada. E sim, podemos sim desenvolver mineração sustentável, como lá não tem barragem, mineração a seco, como o próprio projeto prevê a integração das unidades de conservação, prevê investimentos nos parques e no entorno da região, prevê a construção de um anel rodoviário de 7 quilômetros entre a Sabará e a 262, ou seja, não vai haver impacto no trânsito local, vai ser concedido para toda a população de Belo Horizonte uma estrada de pista dupla de 7 quilômetros. Então, eu acho que dentro dos impactos não tem como viver sem impactar, de certa maneira, o meio ambiente. Os impactos são mitigados conforme manda a legislação, aliás, vão muito além. A área já é uma área que tem mineração no entorno, ela fica atrás da serra, né? E após o projeto durante o projeto já são feitas inúmeras compensações e após o projeto será recomposto a vegetação. Então eu acredito que sim, nós devemos sim explorar as riquezas que são dos mineiros. Esse projeto vai gerar, ao longo da sua maturação, 4 bilhões de reais de impostos e 2 mil empregos, entre diretos e indiretos, durante todo o seu tempo de operação. Então, se você pesar, os ganhos para a sociedade são muito relevantes. E naquela área, nós não estamos falando da área tombada da Serra do Curral. Naquela área, depois da Serra do Curral, se você está aqui em Belo Horizonte, depois da visada da Serra do Curral, o empreendimento ele não tem um impacto significativo e tem inúmeras medidas de compensação que, na minha percepção, atendem amplamente a legislação e também aquilo que os mineiros desejam, que é melhorar a nossa infraestrutura local, melhorar a qualidade social da nossa região metropolitana e também o nosso meio ambiente. Quando a gente pensa do ponto de vista de impacto que o senhor citou aí, e trouxemos nos últimos dias no Jornal Tempo e também aqui na Rádio Super, reportagens que dizem que 1.000 espécies de plantas, muitas delas em risco de extinção, podem ser impactadas pelo projeto, quase 530 espécies de animais, 11 delas em risco de extinção, uma parte de animais que são considerados animais endêmicos, que não conseguem se deslocar daquela região para outras, há 33 espécies de aves nessa situação, que há uma exploração, segundo alguns técnicos que foram ouvidos, uma parte, não totalmente, mas uma parte dessa exploração numa área de preservação permanente. O senhor ainda acredita que esse impacto é baixo, presidente? Olha, esse é o problema de muita informação que vem sendo vinculada, porque cria um dramatismo enorme, né? São 41 hectares. Da Serra do Curral, da região da Serra e do entorno da Serra do Curral, nós estamos falando de 0,7%. Né? Da propriedade em si, nós estamos falando de 4%. Ou seja, o resto da propriedade permanece ali intocado. Né? Essa fauna e essa flora, ela já foi prevista no projeto a sua realocação sem nenhum prejuízo à continuidade dessas espécies. E é uma área muito pequena. As medidas compensatórias são mais do que suficientes, os laudos apontam isso, para proteger esse microambiente ali da nossa Serra do Curral. Mas o que tenta se mostrar no momento é como se retirasse aqueles 41 hectares, fosse perecer toda aquela fauna e flora, e não é, e o projeto vai olhar isso. Para você ter uma ideia do que é 41 hectares, apenas 7% do bairro da Mangabeiras, que está no mesmo meio ambiente e que quando foi construído não houve nenhuma celeuma em torno disso e provavelmente não houve nenhuma medida compensatória como hoje a legislação exige. Mas eram outros tempos, medida, né, presidente? De mitigação. Exatamente, nós não perdemos ali essa fauna e essa flora e não vai ser, na minha leitura, com os estudos que foram feitos, a nossa legislação é muito clara, se houvesse essa perda, se essas espécies fossem extintas daquele ambiente,
você não teria tido a concessão da licença. A concessão da licença é porque as medidas mitigadoras garantem com que essas espécies não terão impacto significativo com o empreendimento. E as medidas mitigadoras, na direção, compensam este impacto. E na vida é isso. Quer dizer, não tem como. Ou nós podemos decidir dar licença de Minas Gerais e deixar como está, saímos todos os 22 milhões de pessoas daqui, né? E deixamos como está, aí vai ficar como está, intocável. Ou nós vamos permitir que as pessoas aqui vivam, porque muitas vezes, quando aumenta o custo das coisas, aumenta o custo da construção, aumenta o custo de não sei o quê, ninguém se pergunta por quê. Esse minério que tem lá, ele serve para fazer ferro-gusa. É um minério específico, chama matitinha. Hoje nós estamos trazendo esse minério, em parte, porque Minas Gerais já não tem mais, de Goiás e do Mato Grosso, em caminhões pelas nossas estradas. Qual o impacto ambiental e social e econômico disso? Isso vai para o custo do produto. Nós temos o produto aqui na nossa vizinhança, pronto para gerar emprego, não somente na cadeia ali, mas na cadeia subsequente, com o mínimo de impacto ambiental. Por que não utilizar? Todos os países do mundo utilizam seus recursos mitigando os impactos ambientais. A legislação mineira é a mais rigorosa do Brasil. As compensações são significativas para o conjunto da sociedade. E a área impactada é 41 hectares. 41 hectares, por exemplo, na agricultura, nós temos milhões de hectares plantados em Minas Gerais. Milhões. Porque você não sustenta nem 500 pessoas com esse espaço, plantando para viver, para comer. Então, é um espaço que, numa área muito pequena, você consegue um grande retorno para a sociedade e um processo que foi amplamente estudado durante 7 anos, cumpriu todo o rigor da legislação e tem inúmeras medidas de compensação. Parece que é o fim do universo. Não é. É essa palavra de tranquilidade que eu quero dar aqui. A lei mineira é extremamente rigorosa. Todos os aspectos ambientais foram contemplados. Não vai haver uma tragédia ambiental. A serra não vai ser aplainada, como muitos dizem. Não vai faltar água em Belo Horizonte, nem vamos extinguir milhares de espécies animais, nem vegetais. Essa é a realidade. E é exatamente essa imagem que a gente tenta desconstruir. Porque quando leva essa imagem para a população, todos nós ficamos em pânico. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer essa sociedade. Mas nós temos de entender que o meio ambiente tem que conviver também com a economia e com as pessoas que habitam aqui em Minas Gerais. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Presidente, o senhor já esteve aqui conosco em outras oportunidades, conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas também, é como se fosse um ping-pong e a gente vai começar, tudo bem? Claro. Para começar então, presidente, o meio ambiente. O meio ambiente é muito relevante e imprescindível. A mineração na Serra do Curral. Se feita com respeito à nossa legislação e à sustentabilidade, é uma boa alternativa para a nossa economia e também para o meio ambiente. A mineração versus o desenvolvimento sustentável. Mineração e desenvolvimento sustentável andam juntas. Não existe vida sem mineração. O desenvolvimento sustentável é analisar os impactos da mineração, mitigá-los para que eles sejam mais positivos do que negativos, que é o exemplo desse projeto. Audiência pública de ontem. Faz parte do processo democrático que as pessoas manifestem suas posições quando divergentes e tentem encontrar um consenso para isso. É muito produtivo. O papel da imprensa na polêmica que envolve a mineração na Serra do Curral. Levar informações aos dois lados. O maior problema desse processo especificamente é que, num primeiro momento, só um lado levou. Então, a imprensa é imprescindível. A FIENG nas eleições deste ano. A FIENG é uma entidade apartidária, ela não defende nenhum partido político, ela defende ideias e valores, ela vai entregar a todos os candidatos as suas ideias e valores.
Presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Quero agradecer a sua disponibilidade de falar conosco e de expressar os posicionamentos da FIENG. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço, gostaria de dizer a todos que a ação da FIENG é sempre em prol da sociedade, né? Defendemos aquilo que acreditamos, enxergamos que é a melhor opção para a sociedade. A sociedade mineira precisa de mudar de patamar de desenvolvimento econômico e social. E essa contribuição a indústria está apta e tem dado aí para o nosso estado. Agora sim, obrigada, presidente Flávio Roscoe, que conversou conosco no Café com Política.